muitos provavelmente já sabem, mas, claro, talvez não a história em si, contudo, o personagem, né? Muitas pessoas já conhecem o Santo Antônio conhecido pelos vênetos como Santo Antônio de Pádua. Contudo, a gente sabe que ele não nasceu lá, né? Santo Antônio de Lisboa também, enfim. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixa de ativar o sininho das notificações. Você que quer se tornar membro do canal Lengua Mare, pode aí também se tornar membro no Clube de Membros, onde tem conteúdo exclusivo, inclusive músicas em vêneto, enfim, outras coisas, documentários, filmes. Você pode apoiar o canal desse jeito também. Então começamos aqui o nosso vídeo a respeito dessa grande figura que é Santo Antônio de Pádua. A gente sabe que Santo Antônio, conhecido como Santo Antônio de Pádua, foi um grande franciscano do século XIII, é famoso, né, por sua profunda erudição, pregações eloquentes e dedicação aos pobres, principalmente como a gente enxerga aí na figura, né? Então ele foi a pessoa nascida lá em Portugal, né, e falecido na Itália. Ele é um dos santos mais populares da Igreja Católica, sendo amplamente venerado como santo casamenteiro na tradição popular e também, é claro, não podemos deixar de mencionar que ele é ali o padroeiro de diversas cidades, padroeiro de diversos locais, inclusive da cidade onde nasci eu. Hoje é uma grande festa, festa a Santo Antônio, né? Então, mencionando que ele teve ali um reconhecimento amplo, um reconhecimento profundo lá no Vêneto, né, em Pádua. É por isso que ele foi reconhecido também, chamado como Santo Antônio de Pádua, por conta desse reconhecimento dessas pregações que ele fez, né, a importância que ele ganhou lá na Itália, principalmente na cidade de Pádua. Então, quando ele pregava em Pádua e também em outros lugares, né, enfim, da Itália, no início do século XIII, Santo Antônio de Pádua, ele não falava italiano, né? Porque o italiano naquela época não existia, esse italiano que é falado hoje, mas ele falava as línguas locais. Então, fazendo uma pesquisa aqui, ele sim utilizava, ele tinha o dom de línguas, né? Sempre foi reconhecido por isso, inclusive a sua língua está até hoje preservada, né? Incorruptível. E então ele falava, principalmente lá no Vêneto, em língua vêneta, né? Nas línguas itálicas românicas locais, do jeito que elas eram naquela época. Portanto, também falava o vêneto, principalmente porque ele teve uma grande vivência, enraizamento lá no Vêneto. Ele também dominava, é óbvio, o latim, que era a língua da igreja, principalmente, né? Da teologia, dos sermões escritos. E é importante que lembrar, lá em 1230, como eu mencionei para vocês, não existia um italiano. Um habitante de Pádua naquela altura falava, né, uma forma medieval da língua vêneta. E sim, um habitante, por exemplo, de outros lugares tinha suas outras formas de falar, né, suas línguas. Por exemplo, um toscano, dependendo do local da Toscana, falava certas variações ali de toscano medieval e assim por diante. Então o latim ele era usado entre os clérigos e os estudiosos, mas para atingir as multidões não se podia falar em latim, né? Os pregadores normalmente utilizavam as línguas do povo. Então Santo Antônio de Pádua é reconhecido como alguém que pregou em várias línguas. Além disso, as fontes ali hagiográficas relatam de fato que Santo Antônio possuía esse dom de línguas, saber falar diversas, mas muitas línguas mesmo. E nós temos uma história aqui que está aparecendo um personagem na tela para vocês. Esse personagem, as pessoas que me acompanham aqui já entendem, já sabem quem ele é. Ele se chama Ezelino, né? Ezelino III da Romano, que viveu ali aproximadamente entre 1194 a 1259. Então, ele era um senhor feudal, conquistador e regente tirano de cidades como Verona e Pádua. Então é uma pessoa bem conhecida por seus atos políticos ali, que promoveram bastante matanças, torturas, execuções, além de expolir, né, sobretudo os pobres, com pesados tributos e saques em suas guerras. Ali nos idos de 1230, Ezelino, genro e partidário do imperador Frederico II, portanto gibelino, né, havia ordenado um novo massacre na guerra contra os guelfos, partidários do Papa em Verona.
A população de Pádua, especificamente, recorreu ao franciscano Santo Antônio, né, que pregava na cidade, amando a todos e curando os doentes, principalmente esse gesto caridoso que ele fazia, né, entregar o pão para as pessoas. O manso Antônio não se intimidou com o poder e a violência do sanguinário Ezelino da Romano, foi ao palácio dele lá, do tirano, e censurou-lhe com firmeza, fazendo ouvir as veracidades, né, as verdades que ele tinha para falar sobre isso. Os cortesões assombraram-se com tamanha coragem, né, de Santo Antônio, afinal ninguém tinha essa coragem de chegar lá e falar esse tipo de coisa pro Ezelino, que era um ditador sanguinário, e não teve um estranhamento, porque o Ezelino não fez nada, né? O tirano confessou ali as suas faltas e também prometeu converter-se à causa do bem. Antônio, nessa altura, saiu com a consciência tranquila, né, dos que cumprem o seu dever. Dessa vez, ele acabou saindo vitorioso, sem ao menos distinguir ali, enfim, entre violência, entre paz. Ele não falou, não proferiu nenhuma palavra violenta, mas ele teve um tom firme de autoridade, né, para falar com o Ezelino da Romano. Perguntado, né, sobre a sua passividade, Ezelino afirmou que ele não podia fazer nada, já que vira no rosto ali do franciscano uma luz intensa. Ele viu que era uma pessoa divina, né, alguém que podia realmente contestá-lo sobre as coisas. E ele confessou que teve muito medo do religioso naquela altura. Bom, certamente Ezelino não mudou da noite para o dia, ele nem sequer mudou, né? Ele continuou sendo aquela velha pessoa, né? Enfim. Então o que aconteceu? Ele quis testar Santo Antônio de Pádua e enviou alguns homens ali ao convento para entregar um presente, entre aspas, né, para Santo Antônio. Levaram uma prostituta para Santo Antônio. Então, Santo Antônio, óbvio, vendo aquilo, Ezelino pensou, se ele aceitar, então que ele seja morto, né? Se ele não aceitar, ok, beleza, está confirmado a sua santidade. Então, Santo Antônio, vendo aquilo, se sentiu extremamente provocado e ali o humilde franciscano ordenou que todos fossem embora, né, que saíssem, e ele ficou extremamente indignado também. Então os homens de Ezelino deixaram ali o religioso em paz e voltaram para o seu senhor, para o Ezelino, né? E o Ezelino afirmou que, de fato, então ele é um homem de Deus e que eles iriam deixar que Santo Antônio falasse o que quisesse do governo de Ezelino e ninguém mais faria nada contra ele. Então Santo Antônio desencarnou, né? Pouco tempo depois, faleceu pouco tempo depois, talvez por edemas ali agravados por sua vida dura, né? E assim, ele tinha apenas 36 anos quando encerrou a sua vida, né? Apenas 36 anos. Muito bem, então está aí um grande ícone, né, para a história não só do catolicismo, mas a história também dos vênetos, principalmente aqueles que estão na cidade de Pádua, os de origem paduana, Santo Antônio, né, reconhecido como Santo Antônio de Pádua, que além de tudo também falava língua vêneta. Eu espero que vocês tenham um bom sábado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau, Strucon.